Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um programa nosso aqui no Plantão Médico. Sempre trazendo assuntos interessantes que a gente julga no consultório, que são mais frequentes, e acredito que a gente está falando com uma linguagem acessível, né? Tornando esse assunto, como os pacientes chegam no consultório e falam, que eles passam a entender um pouco daquilo para se prevenir mais e procurar um médico em tempo hábil para resolver uma questão relativa a alguma doença mais comum. Hoje nós resolvemos falar sobre o acidente vascular cerebral. Estamos vendo assim o número de acidente vascular cerebral aumentar substancialmente e às vezes até em pessoas novas. Então nós temos que falar um pouco sobre o AVC. O AVC ele traumatiza não só o paciente, mas a família toda, conforme o déficit que ele deixa naquela pessoa. Então, eles são a causa mais comum de alterações funcionais e de lesões daquilo que o homem tem de mais nobre, que é o seu cérebro. A gente fala o coração é muito importante, mas o cérebro é o órgão mais nobre que existe no corpo, né? Sem o coração, o cérebro não funciona, a gente sabe a interdependência. Mas volto a dizer, o cérebro é o órgão mais nobre que existe no corpo e é preciso a gente cuidar dele. Embora saibamos que os acidentes vasculares cerebrais ocorram predominantemente em pessoas idosas, frequentemente, nós estamos vendo isso agora até com uma frequência grande, eles surpreendem indivíduos em plena atividade, no auge da produção, deixando sequelas incapacitantes. Temos visto aí AVCs em pessoas jovens, mulheres jovens, com hemorragia subaracnoide, por exemplo, né? Pessoas que têm hipertensão arterial, diabéticos, tendo AVC em idade precoce. Infelizmente, os recursos de que dispõe pouco pode fazer para diminuir as limitações funcionais que restam como sequela do AVC. Quer dizer, se você teve um AVC concluído, né? Um AVC já estabelecido, seja hemorrágico ou isquêmico, levando a lesão cerebral, a gente praticamente vai cuidar de fazer o paciente sobreviver, né? Limitar os danos. Agora, quando o paciente tem uma isquemia cerebral e a gente vai fazer uma intervenção para que ele não tenha um AVC, isso é mais interessante. Hoje tem stents que são colocados nas artérias, você previne os AVCs. Você vai desobstruir artérias de repente ocluídas, isso pode fazer. Mas se o AVC instalou, deixou paralisia, a pessoa paralisou de um lado, não fala e tal, ali já chegou numa fase que o médico apenas vai melhorar a qualidade de vida e quem sabe recuperar alguma coisa da fala e dos movimentos e dando, né, uma vida melhor para aquela pessoa. A recuperação de determinado paciente vai depender muito mais da intensidade da lesão e da menor ou maior importância funcional da área cerebral envolvida. Porque às vezes o AVC foi numa área cerebral que não é vital. Lógico que o cérebro é muito importante, mas o cérebro, né, ele tem áreas que são menos vitais, vamos dizer assim. Então, é lógico que se uma área menos vital foi acometida, esse AVC tem menos capacidade de danificar aquele local, danificar o cérebro como um todo, né? Então, às vezes, se for uma área grande, as medidas terapêuticas de socorro à nossa disposição vão ser colocadas ali, mas sabendo que às vezes muita sequela poderá surgir. Assim, tornam-se muito mais importantes as medidas médicas preventivas, como eu falei, para aquelas pessoas com risco maior de AVC. Então, na medicina, mais vale prevenir do que remediar. Então, se a gente identificou uma pessoa hipertensa, uma pessoa diabética, é lógico que nós vamos ter que ter mais cuidado com esse paciente. Então, os portadores de hipertensão arterial, de diabetes mellitus, de colesterol alto, os cardiopatas com arritmias cardíacas, com aterosclerose, colesterol alto, obstruindo as placas de aterosclerose, de colesterol obstruindo a artéria, né? Por exemplo, do pescoço ou em outras regiões, mesmo internamente no cérebro, elas são pessoas com potencial maior de AVC. Se elas forem identificadas, certamente elas se beneficiarão do tratamento preventivo
para que não desenvolva o AVC, né? Quando desse indivíduo associa outros fatores de risco, por exemplo, tabagismo, a pessoa já tem diabetes, tem pressão alta, tem aterosclerose, tem uma série de fatores, mas ele ainda fuma. O cigarro é uma droga terrível, uma das drogas mais terríveis que existe. Prejudica o corpo como um todo, prejudica o pulmão, prejudica os vasos sanguíneos, prejudica a próstata, prejudica o estômago, o corpo todo. E aqui também. Então, gente, parar de fumar, não, nem começar. Os jovens, por exemplo, não comecem a fumar, entendeu? E aqueles que estão aí com o tabagismo já estabelecido, parar de fumar, né? Outra coisa, o estresse continuado. Uma coisa difícil viver sem estresse hoje. A vida hoje oferece, a coisa está tão assim, dinâmica, e tudo passa tão rápido, a pessoa não tem tempo de dar um bom dia, boa tarde, olhar nos olhos da pessoa, ver como é que ele está, com a família está passando, nada. Ele precisa correr para o serviço, ele precisa voltar rápido para casa, ele tem que entregar um trabalho, ele tem que olhar as mensagens no celular que chegaram. Então a pessoa não está tendo tempo, o estresse está contínuo, está um problema seríssimo de saúde pública. Então é lógico que tabagismo, mais estresse, isso vai criando condições ainda mais propícias para os episódios de dano vascular. No sexo feminino, o uso de anticoncepcionais orais tem sido considerado uma importante causa de oclusão vascular no cérebro em mulheres jovens. Porque às vezes a mulher usa anticoncepcional, né? E esse anticoncepcional ele tem que ser bem indicado por um médico, né? Um ginecologista, né? Que tem conhecimento da área, para ver se aquela mulher pode tomar, né? Se não tem varizes, se não tem outros fatores, problemas de aterosclerose, problemas cardiovasculares. Então não é toda mulher que vai tomar anticoncepcional. Existem riscos, até de você trazer prejuízos maiores para aquela paciente, riscos de câncer de mama, câncer de útero, etc. Então é preciso aconselhamento, não é chegar na farmácia e me dar uma pílula aí, como o pessoal fala, não. Dar uma pílula não, está indicado. Para isso existe um médico, especialista na área, o ginecologista, para prescrever adequadamente. As crises isquêmicas cerebrais se manifestam por paresias, hemiparesia, parestesias, afasias e disartria. Então a pessoa às vezes está de repente aqui muito boa, depois ele começa a sentir uma dorzinha de cabeça, ele começa a sentir uma dormência no braço ou na língua, enrolar a voz, né? Então aquele paciente está tendo uma crise isquêmica transitória. Nós não podemos deixar que aquele paciente venha a ter o AVC completo. Vamos prevenir. Ele teve uma crise isquêmica transitória, teve mais outra crise. Aquilo é um aviso. Tem que procurar o médico. Eu estou com uma dormência do lado direito. Eu estou achando que isso é porque eu trabalhei demais, eu peguei peso. Ou às vezes de vez em quando a voz enrolando. Gente, é hora de procurar logo, porque tem jeito de prevenir, mas depois de estabelecido o AVC, dependendo da área do cérebro atingida, vai ficar uma sequela. O paciente apresentando então esses sintomas de dormência, afasias, disartrias, etc., ele tem que ser submetido a uma angiografia cerebral. Faça um estudo dos vasos do cérebro dele, para melhor avaliação do risco de AVC, e ver se há necessidade de alguma intervenção, desobstrução de vaso, ou stent naquela região ali, para não virar um AVC, né? No caso do AVC já concluído, o melhor método para diagnóstico é a tomografia cerebral, né? Você faz a tomografia, ele dá o diagnóstico do AVC, mas aí vai ver se o AVC é hemorrágico, se o AVC é isquêmico, qual a área que foi comprometida, se tem outros fatores, edema cerebral, etc. Vários outros novidades são reveladas pela tomografia ou até pela ressonância, né? Magnética cerebral. No tratamento do AVC, é importante controlar a pressão arterial. Pessoa com pressão alta tem mais chance de ter AVC. Controlar o diabetes, se existir, as cardiopatias, principalmente arritmias cardíacas, o colesterol elevado. Tem que baixar o colesterol a índice baixo, talvez abaixo de 100 o colesterol total, muitas vezes, né? Eliminar o fumo, não fumar, gente. Isso é um fator de risco para ter derrame, para ter infarto. Evitar os anticoncepcionais quando tiver predisposição para doenças oclusivas arteriais, no caso, as crises isquêmicas ou mesmo AVC.
Muito importante na recuperação dos déficits motores é a fisioterapia. Quer dizer, já estabeleceu o AVC, aí tem que fazer fisioterapia para tentar a melhora da qualidade de vida. Fisioterapia, vai também para o fonoaudiólogo para ver se recupera a voz, né? Muitas vezes consegue recuperar os movimentos, para dar pelo menos uma bengala, um tutor para ajudar a andar. Então, sobre AVC, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129